Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um react. O pessoal sempre me pede para fazer esse tipo de vídeo. Então a gente vai fazer um react hoje sobre o aquecimento global. E uma pessoa que defende que o aquecimento global é uma farsa, de que isso na verdade não existe, e que na verdade a gente não tem problema nenhum com o meio ambiente, e que o aquecimento global realmente é algo inventado para deixar a gente preocupado aí, talvez desnecessariamente, né? E o pessoal sempre me pede para fazer esse tipo de react, né, devido à minha formação do meu mestrado em engenharia ambiental, para o pessoal ver qual é a minha opinião e tudo mais. E no vídeo de hoje a gente vai fazer esse react. Mas antes da gente começar aí diretamente ao react, já não se esquece aí de fazer... não se esqueça de se inscrever no canal, de já se ativar o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você também acha que não acredita muito, que não dá muito crédito para o aquecimento global e para as mudanças climáticas, né? Tudo aquilo que a ciência tem dito, né? A gente está vendo aí um período muito conturbado aí desse governo Bolsonaro que realmente deixou a ciência em xeque. Vamos dar uma olhadinha então, vamos fazer esse react juntos, e eu vou fazendo de uma forma natural, como todo mundo faz. Eu vou fazendo, a gente vai assistindo o vídeo juntos e eu vou pausando para fazer alguns comentários que eu achar necessário, ok, galera? Então vamos lá, eu vou colocar o vídeo aqui para rodar, para a gente poder se divertir um pouco, ok? Então, um segundinho para que eu possa estar colocando o vídeo. Bom, galera, antes de mais nada, esse vídeo é um vídeo do GNT. Já gostaria de dar o crédito para eles, tá? Vou deixar também na descrição o link para o vídeo na íntegra, caso vocês queiram assistir. Mas então, este é um vídeo que foi disponibilizado pelo canal GNT. É um canal da TV fechada, no programa Quebrando o Tabu, ok? Então vamos lá, vamos já dar o play aqui pra gente ver. Se eu mostrar pra você que não tem crise, você fica sem bandeira. Eu te mostro dados que comprovam as crises. Olá, sou o Mário Fontes. Aqui já queria chamar a atenção por algo bizarro, né? O cara é engenheiro agrônomo e duvidando do aquecimento global, né? Estranho. A gente poderia alegar falta de conhecimento, talvez. Não acho que seja o caso. Mas é muito comum, tá? Infelizmente dizer isso, tá, galera? Mas muita gente que tá ligado à indústria, né? Tem essa ideia de negar o aquecimento global. Tanto é que os maiores negacionistas do aquecimento global são milionários, e não qualquer milionários, né? São milionários ligados aí geralmente à produção agrícola, né? Tanto a parte de produção, né, de alimentos vegetais, quanto de animais, né, são os pessoais que mais costumam negar o aquecimento global, até por uma questão de interesse comercial também, né? Mas me surpreende um pouquinho. Engenheiro agrônomo, e vim contar para vocês que o aquecimento global é uma farsa. Mude a minha ideia. Oi, Mari, tudo bom? Oi, Amanda. Tudo bom? Prazer, Olá. Fabiana. Oi, Fabiana. Júlio. Olá, Mário, boa tarde. Como é que vai? Tudo bem? Acredito que o aquecimento global, devido às atividades humanas, né, é uma farsa. Pois é. Tá. Cerca de 98% da comunidade científica acredita no aquecimento global. Os negacionistas, eles existem, e eu encontrei um pela primeira vez. Começou super bem, né? Ela começou muito bem, né? 98% da comunidade científica acredita no aquecimento global, defende essa bandeira e, inclusive, luta, né, com que governos possam cada vez mais estarem cortando as suas emissões de gases do efeito estufa, o que é fundamental, né, para as futuras gerações do planeta e para a manutenção da qualidade de vida do planeta, tá? Isso é essencial. Ela começou super bem, né? Inclusive falando aí do negacionismo. Sensacional. Começou de uma forma sensacional. E como que você explica o aumento da temperatura global nos últimos 30 anos, a velocidade que tem aumentado? Eu acho que se existe aquecimento, se o planeta está esquentando ou está esfriando, certamente não é devido à atividade humana. Na verdade, a mudança climática é mais complexa do que o aquecimento global.
né? A mudança climática envolve... Aqui ele teve um erro, assim, na minha opinião, teve um erro muito grande por parte desse engenheiro agrônomo, né? Ele diz assim, se é que existe aquecimento global, ele não é por causa humana, né? Isso é um argumento muito comum que esse pessoal negacionista tem a dizer, muito por conta de que já tivemos ao longo da história da humanidade, né? Ou na história do planeta Terra, períodos mais frios e períodos mais quentes, né? Só a gente vê aí a era glacial e tudo mais, né? A era de gelo. Existe sim um processo natural inerente ao planeta Terra de oscilação de temperatura com a variação de tempo, tá? Mas geralmente essas mudanças na variação de tempo, elas levam muito tempo para ocorrer. Essas diferenças são bruscas, mas não são tão rápidas de se acontecer. É um processo natural, de fato, ele tem razão nesse ponto. Mas não atribuir ao homem, né? Isso é claramente uma defesa de tudo aquilo que o mal, né? A má indústria representa no mundo, e é defender esse modelo de comércio, porque é só a gente ver qualquer gráfico que mostre, né, a evolução, né, do aumento de temperatura desde que nós tivemos a primeira revolução industrial, mas principalmente na segunda, o número, né, de gases do efeito estufa liberados é infinitamente maior, e a gente pode ver que esses gráficos, né, de aumento de temperatura médio, eles vão aumentando ano após ano, né? Durante o vídeo aqui eu vou mostrar alguns gráficos para ficar mais exemplificado, mas é o meu primeiro vídeo de React, então eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui na tela, mas eu vou dizendo para vocês, e de repente eu vou mostrando alguns gráficos aqui que podem ilustrar isso para vocês. Mas se a gente fazer um paralelo entre a ação do homem pós-revolução industrial, principalmente a segunda, a gente pode ver claramente, né, a influência desse período, né, e pós esse período nesse aumento gradativo, né, nesse aumento exponencial desses gases de efeito estufa, e também no aumento imediato, né, dos gases de efeito da temperatura média anual em função desses gases, né, que é emitido pelo homem. Então, sim, é um processo inerente, é um processo que naturalmente ocorreria, mas que, evidentemente, isso não é uma hipótese, é um fato, os dados comprovam isso, que o ser humano, né, com as suas atitudes e com a sua forma de produção, ele tem contribuído enormemente, né, para o aumento desses gases do efeito estufa e, consequentemente, a temperatura média anual do planeta. Outras questões além do por aquecer. Até porque né? não estava aquecendo, né? Então tiveram que inventar um outro nome. Mas aí é que tá, todos os registros apontam que há um aquecimento. E por todas as agências internacionais, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, quanto do Japão, mostram que existe uma curva de aquecimento. Desculpa parar com tanta frequência, é que realmente é complicado isso, né? Esse homem, ele acabou de dar um argumento muito bacana, né? Que é a teoria dos os negacionistas, ele tem essas questões de teoria da conspiração, né? Você pode ver, antivacina é a mesma coisa, o pessoal da Terra plana é a mesma coisa, o pessoal que é anti-aquecimento global é a mesma coisa, né? Eles se colocam como pessoas que são resistentes a um complô, a uma conspiração para enganar todo mundo, né? E aí a gente tem uma informação importante a se pensar, né? Todas as agências do mundo estão dentro dessa conspiração, né? Inclusive inimigos políticos, né? Por exemplo, os Estados Unidos se posicionam contra o aquecimento global, a China e a Rússia também, né? Assim, são inimigos políticos, né? E que falam a mesma língua no sentido científico, né? A mesma coisa pode se dizer sobre as vacinas, né? Então, a mesma coisa pode se dizer sobre a Terra plana. Então, o pessoal diz que a NASA mente para todo mundo porque a Terra não é redonda, mas aí a Agência Espacial Europeia vai para o espaço e também diz que é redonda, e aí a agência chinesa vai para o espaço e também corrobora dizendo que é redonda. No caso do aquecimento global, você tem a mesma coisa, né? Cientistas americanos, inclusive contra, né, parte do governo, principalmente durante o governo de Donald Trump, lutando contra essa questão do aquecimento global sem o apoio do governo, e sim, agências sul-americanas, agências europeias, agências asiáticas, todas apontando os mesmos dados, né? Então, assim, inimigos
políticos apresentando os mesmos dados, né? Corroborando dados uns com os outros. Então, essa questão da teoria da conspiração não faz sentido, na minha opinião. Porque se fosse realmente uma conspiração, você teria inimigos políticos, né? Demonstrando, lutando por interesses diferentes e tentando rebater esses dados. Mas, na verdade, não. Eles estão corroborando com esses dados. Então, só essa ressalva de que esse argumento dos negacionistas de que existe uma conspiração contra esses dados não cola. Até porque se colasse, você teria aí institutos, né, com visões diferentes do mundo tentando lutar contra esses dados, né, tentando aí refutar esses dados. Mas não, eles corroboram com os dados. Anômala, muito rápida. Olha, dos últimos 200 anos... Tem uns gráficos que mostram a variação de gelo sobre os oceanos. Então, no Oceano Ártico, né? O Oceano Ártico não tem nada no Polo Norte. Existe gelo. E tem imagens também de gelo no entorno da Antártida. Mas a gente olha para esses dados de 79 para cá, por exemplo, e está havendo um resfriamento na Antártida e um aquecimento no Ártico. Muito pequeno. Se você soma os dois, você vê praticamente nenhuma diferença. Então, de 79 para cá, que é um período bastante significativo, você não vê mudança nas temperaturas. Para você entender... Isso é uma falácia, né? Isso é uma mentira. Eu não sei se ele faz isso por falta de informação, se ele faz isso deliberadamente, mas é uma mentira, né? Que não tem nem como defender, realmente é uma mentira. Eu vou colocar em algum lugar aqui da tela, né, os gráficos que demonstram isso, né? Notícias do Brasil e do mundo que mostram que não. Que tanto o Ártico, né, bem aqui próximo do Canadá, as geleiras estão diminuindo, né, e bem como na Antártida, né, que é no Polo Sul, essas geleiras também estão diminuindo. Inclusive, elas estão diminuindo na mesma intensidade e está preocupando demais a comunidade científica, porque, primeiro, né, você tem a questão do degelo, que vai fazer com que os mares aumentem, né, e isso é perceptível, né, o volume de água dos mares aumentando, o que pode fazer com que o ciclo da água fique mais acirrado, fazendo com que você tenha efeitos climáticos como, por exemplo, tsunamis, como, por exemplo, ciclones tropicais, furacões, né, sejam mais cotidianos, né, e é o que a gente tem visto ultimamente. Mas mais do que isso, o pior disso tudo é o seguinte: os polos, né, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, são regiões que contribuem com o equilíbrio térmico do nosso planeta. Então, se essas regiões, né, que recebem ar quente, transformam ela em ar frio para devolver ar frio para o planeta e manter o planeta numa condição, num ecossistema com uma temperatura bacana, se esses polos passam a ter, então, temperaturas mais altas, significa que o efeito de transferência de calor no planeta vai ser menor, consequentemente o aumento da temperatura anual média do planeta tende a aumentar consideravelmente a partir desse ponto, tá? É por isso que a sociedade científica, por isso que a comunidade científica, ela é tão preocupada com essa questão do degelo e do aumento da temperatura nos polos, tá? Porque isso não vai ficar só nos polos, né? A gente precisa pensar no planeta Terra como um ecossistema vivo completo e que o aumento de temperatura nesses dois pontos, que são responsáveis pela transferência de calor, né, e equilíbrio térmico da Terra, é fazer com que o planeta todo tenha um aumento significativo na temperatura média anual, o que é extremamente prejudicial para nós. O aumento da temperatura global, você tem que olhar desde os períodos pré-industriais até agora, e aí você vai ver essa velocidade aumentando comparado aos períodos pré-industriais. Perfeito, né? Foi o que eu havia dito no começo, né? Existem sim, né, períodos mais quentes e períodos mais frios, né, ao longo da história da humanidade, evidentemente que existe. É um processo natural do planeta Terra, mas quando você compara esses dados com os períodos, né, pós-industriais, né, da humanidade, você vai ver que esse aumento de efeitos de liberação de gases de estufa, ele é exponencial, e o aumento de temperatura é diretamente proporcional à emissão desses gases, tá? É isso que ela está querendo dizer, e ela está extremamente correta com a informação que ela está passando. Pois é. Vamos pegar os últimos 200 anos e vamos lembrar, por exemplo,
o período que vai de 1930, onde nos Estados Unidos continental, tem dados que estão disponíveis até hoje, eu vi recentemente até uma publicação sobre, as temperaturas maiores, a década mais quente no continente americano foi 1930, né? Então, de 1930 até 1975, houve um período em que as temperaturas do planeta se reduziram. As temperaturas se reduziram nos anos 70, que capas da revista Time e uma série de outras publicações estão disponíveis aí, você consulta na internet, falava-se sobre a iminência de uma nova era glacial. E o que se atribuía na época como a causa disso eram as mesmas atividades que hoje são causadas, a elas são imputadas os problemas que afetam, né, o aquecimento global. Então, nós saímos da iminência. Aqui já não é um problema... estatística é ciência, né? Não me entendam errado, mas aqui já não é um problema de ciência ambiental, né? Aqui já é um problema de entendimento estatístico, né? De entendimento de dados estatísticos. Você não pode analisar um período tão curto quanto um ano ou uma década dentro de um contexto histórico da humanidade, né? É um período muito pequeno. Então, quando você diz que a década de 30 foi a mais quente, né? Ou uma década X foi a mais fria, você está deixando de dizer que só no período pós-Cristo foram 2000 anos. Né? Então, o que é 10 anos dentro de 2000 anos? Em termos de estatística, praticamente nada. Né? Então, na verdade, o que está acontecendo é... Eu vou colocar, né, esse gráfico para vocês verem. Esse aumento de temperatura anual médio, ele é gradativo. Então, você tem anos mais quentes... vai subindo o gráfico, anos mais frios, o gráfico desce. O problema é o seguinte, é que ele não fica nessa média, né, de pico mais quente, pico mais frio. O problema é que essa média, essa coluna sempre vai aumentando. E aquele ponto que era mais quente, né, ele não vai se repetir. Na verdade, na próxima leva de dados, esse ponto vai subir um pouco mais para outro patamar. Então, se você comparar na média, esse gráfico de aumento de temperatura ele sempre está subindo. Então, repetindo, é uma oscilação em função do tempo, só que essa oscilação nunca volta para os patamares originais, né? Essa oscilação sempre vai subindo em função do tempo. Então, na média, se você fizer um tratamento nesse gráfico e gerar uma curva, você vai ver que a tendência é subir, né? Desprezando o aumento e o declínio, porque na média ele só está subindo, tá? Então, assim, é uma falta de conhecimento mesmo para interpretação de dados, tá, galera? A era glacial para um período de aquecimento. Dos anos 70 para cá tem bastante tempo, né? E a ciência evoluiu. Então a gente não pode se apegar ao que era dito nos anos 70 para contestar. Sacanagem, né? O cara querendo usar dados de 1970 para justificar um mau conhecimento hoje, né? Evidentemente que o cara foi perfeito, né? A ciência ela vai evoluindo, né? Só você ver, ovo há 10 anos atrás fazia mal, né? Vai morrer de infarto porque ovo tem muito colesterol. Hoje a gente já tem dados que provam o contrário, né? Então, assim, a gente precisa evoluir conforme a ciência vai evoluindo, né? E não regredir. Então, evidentemente que inclusive os dados da década de 70, dados estatísticos para serem tratados, eram diferentes dos dados de hoje, né? É aquilo que eu disse. Ele vai subindo em blocos, né? E na média esse aumento é sempre gradativo. Mas já existia essa preocupação de que esses gases do efeito estufa estavam causando um problema no planeta, mas não se tinha ainda uma comprovação e um entendimento, até por falta de dado, de equipamento e de tecnologia, de qual efeito esses gases, né, e a ação do homem estava causando ao meio ambiente. Então é isso, né? A ciência evoluiu, evidentemente que os pensamentos também mudaram, né? E essas teorias foram mudando em função da tecnologia que foi se despertando ao longo desse período. Conhecimentos que são produzidos hoje em dia, né? Então, quando a gente emite poluentes para a atmosfera,
existem vários tipos de efeitos que podem acontecer. Então existe esse efeito, por exemplo, dos gases de estufa que refletem de volta a radiação infravermelha. Existem o particulado, as partículas sólidas e líquidas de suspensão na atmosfera, que não são gases, né, são partículas, elas podem ter um efeito de refletir a luz solar. Durante esse período da década de 40 até a década de 70, realmente houve uma estabilização ou declínio das temperaturas globais por conta de muito aerossol, de muitas partículas sendo emitidas e que refletiam a luz solar. Sim, isso é um fenômeno químico, né? Na verdade é um fenômeno físico de difração de luz, mas que a gente atribui isso à química porque são essas partículas advindas de indústrias químicas que causaram esse fenômeno. É fato, né? Então, se você tem mais partículas dissolvidas, né, na atmosfera, evidentemente que a luz ela vai penetrar, ela vai encontrar essas partículas difusas, e aí essas partículas podem ter dois efeitos, né? Elas podem absorver, né, esse calor para ela, né, para ela a partícula, e ela vai também refletir parte dessa energia de volta para o universo. Então, evidentemente que daí a quantidade, né, de calor que o planeta vai estará recebendo diminui consideravelmente, né? Isso é um fenômeno que aconteceu justamente por conta desse nível altíssimo de aerossol, que nós resolvemos esse problema justamente com políticas ambientais. Sim, a mesma atividade humana, a emissão de poluentes, pode resultar em diversos desequilíbrios diferentes, porque as substâncias interagem com os componentes atmosféricos e com as variáveis ambientais de formas diferentes. Nós tivemos 3 períodos quentes, minuano, romano e medieval, e um período frio mais recente que os climatologistas... Nenhum nessa intensidade que nós estamos vivendo, e nenhum desses períodos... eles aconteceram numa velocidade tão rápida quanto está acontecendo agora, tá? Então isso vem para aquele exemplo que eu havia dito, né? De que você tem, sim, uma mudança natural, né? Um fenômeno natural que ocorre, tanto de resfriamento quanto de aquecimento da Terra, mas o que a gente está falando aqui é da potencialização desses efeitos nocivos que são agravados pela ação antropológica, né? Que é a ação do homem, né? Através de poluição, etc, 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 etc. Vamos chamar de a pequena idade do gelo. Nos últimos 2000 anos, que é um período em que a história está bastante bem documentada, nós já tivemos períodos mais quentes e mais frios do que nós temos hoje, e não são devido às atividades humanas. Bom, nessa questão que você está comentando... Enfim, a gente vai ficando um pouco repetitivo aqui, né? Justamente problema estatístico, né? Ninguém está contestando que não houve um período mais frio ou um período mais quente do que o que nós estamos vivendo, né? Ninguém está contestando isso. O que se contesta, e na verdade o preocupante, são os dados estatísticos que nós temos através desses modelos matemáticos, que apontam um crescimento, uma curva exponencial para esse aumento de temperatura em função desses poluentes, né? Tanto é que existem projeções estatísticas e modelos matemáticos para isso, de que se nós diminuirmos a poluição, a tendência é fazer com que essa curva de temperatura média volte a descer, ou se a gente manter as políticas que estão hoje em vigor, a tendência é isso causar uma média, né? Então a gente vai conviver com isso, mas não vai ter mais um aumento disso significativamente, ou se nós abandonarmos as políticas ambientais, você sobe para um patamar que nós não queremos ver, que é um aumento que vai, inclusive, colocar a vida do planeta em jogo, tá? Então, existem sim essas previsões matemáticas. E é justamente por entender esses modelos matemáticos que os cientistas hoje estão preocupados, né? Porque hoje você consegue fazer uma previsão em função de modelos matemáticos. Ele, como engenheiro, deveria saber disso, porque a engenharia trabalha... Uma das coisas que a engenharia mais trabalha são modelos matemáticos, né? Para previsões, inclusive, de acidentes. Porém, ele está ignorando completamente isso, né? Então, evidentemente que no passado evidentemente que no passado você teve períodos mais frios ou períodos mais quentes do que nós tivemos hoje, mas as estatísticas, evidentemente que voltou para a média natural das coisas, mas hoje, com a ação antropológica e o nível de poluente que nós estamos emitindo, os dados não mostram que isso vai recuar. Os dados mostram que isso tende a aumentar e aumentar para patamares indesejáveis. Sobre fatores naturais e fatores antropogênicos, assim, de fato, a nossa história de observação, né, da ciência desses fenômenos
de uma observação feita assim com instrumentos, né, ela é curta, muito, né, digamos assim, do século XIX para cá. Exatamente, né? Aquela história que a gente havia dito, fica difícil você fazer uma projeção do que foi, né, a Era do Gelo ou períodos mais quentes no passado, porque realmente essa questão de você fazer essas medições, inclusive com instrumentos, ela é algo novo, né? Então, os cientistas estão aprendendo a lidar com esses dados a partir de agora. Então, é difícil você criar ou dizer qualquer coisa do que houve no passado, que evidentemente você não tinha esse controle técnico que se tem hoje em dia. Um pouquinho antes, talvez. Mas existem muitos métodos que os cientistas usam de várias áreas diferentes, tanto da paleoclimatologia, da geologia, da dendrocronologia, de inferir, ou seja, de tentar adivinhar, né, de tentar descobrir como foi o comportamento da atmosfera em períodos anteriores. Então, não são medições, né, mas é o melhor que a ciência tem hoje para conseguir descobrir. O ponto é que, assim, a maior parte dos cientistas que estudam o clima hoje concorda que esses fatores naturais, eles têm sido os principais motores das eras glaciais e das flutuações climáticas que vêm ocorrendo no planeta desde a sua formação, né? O que eles estão propondo agora é que, por conta do desequilíbrio causado pela emissão dos gases estufa, que sendo o CO2 talvez o principal deles, tenha ocorrido uma espécie de ruptura nesse equilíbrio. O CO2, ele é o principal deles pelo volume que ele representa, tá, galera? Mas o CO2 não é o mais nocivo. O metano causa o efeito... O metano, ele pode causar um aquecimento muito maior do que o CO2 e os óxidos nitrosos muito maiores do que o próprio metano, tá? Então você tem óxidos nitrosos representando aí um poder de aquecimento global muito maior, metano muito alto, CO2 menor, mas em termos estatísticos o CO2 representa um problema maior, é por isso que se fala mais do CO2 e não dos outros dois, porque o volume de CO2 emitido é muito maior do que os outros dois gases combinados, tá? Então assim, ele não é o mais nocivo no sentido de o quanto ele pode causar de aquecimento, mas evidentemente que como o volume é muito alto, o volume emitido desses gases sendo muito alto, evidentemente que ele é o mais nocivo no sentido total, tá? No sentido de volume de emissão desses gases. O aquecimento global ele é causado por, querendo ou não, poluição, CO2 na atmosfera, se eu não me engano. Eu acredito que o planeta Terra ele vive algumas eras, assim como tem fases, anos, que tem um aquecimento muito, tem as fases mais quentes, assim como também tem as eras, as fases de gelo. Só que o ser humano, com o passar do tempo, com a questão da poluição, com o desgaste, com a produção de lixo, consumismo, isso aí com certeza acelera o processo do aquecimento global. Algo que é natural acontecer, mas só que nós, seres humanos, a gente consegue potencializar e acelerar esse processo. Caramba, para uma pessoa assim, um pessoal qualquer passando pela rua, eu não sei qual é a formação dela, não sei qual é o background dessa pessoa, mas ela foi cirúrgica no comentário dela, né? Realmente é um processo natural, porém está sendo potencializado e muito pela ação antropológica, tá, gente? Eu acho que ela resumiu muito bem aqui e colocou isso de uma forma muito, muito, muito bacana, muito precisa. Mas o fato de usar próprios recursos da natureza faz com que ele esquente. O corte de árvore legalmente, porque a árvore é um meio de resfriar o planeta, a queima de combustíveis fósseis. O aquecimento global tá aí, né? Existe e o que acontece quando vem a poluição, né? O oceano. Até um comentário sobre... Não sobre esses dois rapazes que estão comentando agora, mas o comentário da mulher que comentou anteriormente, realmente, né? Se a gente pegar aí também a curva... Eu não fiz isso, tá, galera? Mas eu tenho certeza que se você fica esse desafio aí, faça esse teste vocês mesmos. Não acreditem em mim, pesquisem vocês e coloquem nos comentários, né? A curva, né? Um gráfico relacionando o nível de desmatamento no mundo e depois você compara com um gráfico de aumento de temperatura média anual, né? Eu não fiz isso, eu não fiz essa comparação, mas eu garanto que os dois gráficos vão estar paralelos ali, né? Você vai ter, vão estar opostos, né? Você vai ter o número de áreas verdes diminuindo, né? Ou o número de desmatamento aumentando, independente, e você vai ver a temperatura média anual aumentando em função disso. Com certeza isso deve acontecer. Tem um mar cheio de plástico,
Aí, Vitor... Opa, algo importante que esse rapaz disse, né? O mar é cheio de plástico. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre os oceanos, né? Não olhe para os oceanos. Tem uma sátira do filme Não Olhe para Cima, onde eu mostro, né, algumas fotos, né, sobre o continente de plástico, né, que tem lá na costa oeste dos Estados Unidos, né? Na verdade é entre Nova Zelândia e Estados Unidos. E isso é extremamente preocupante, né? A gente estava falando das partículas, né? Então se você tem uma área no oceano considerável, cheia de plástico, né? O que vai acontecer é o quê? Absorção de calor, você vai ter aí impedimento de troca de gás carbônico com o oceano, que vai eliminar esse CO2, que seria eliminado, mas que não vai ser eliminado mais. E aí você diz, né, mas então tem essa troca de CO2 com o oceano? Tem, mas aí esse excesso vai causar acidificação do oceano, né? Quando você tem CO2 mais H2O, você vai gerar H2CO3, que é ácido carbônico. Então, mesmo sendo capturado pelos oceanos, você vai eliminar um problema, você vai gerar outro problema nos mares, porque você vai ter a acidificação dessas águas. Jogar fora, camada de ozônio que tá tipo, fala que ela tá voltando, só que eu não acredito nisso, né? Porque cada vez mais tem mais carro e mais poluição. Porque eu sei que o gás carbônico... Essa questão do buraco na camada de ozônio é uma outra questão que as pessoas tendem a confundir, né? O aquecimento global com os buracos, né, da camada de ozônio. Não é a mesma coisa, tá? Realmente diminuiu bastante, mas isso é fruto dessa política ambientalista que tem que ser acirrada, na minha opinião, que foi a diminuição e a proibição da produção de CFCs, né? Clorofluorcarbonetos, que são os gases que mais causavam a destruição do ozônio, né? O ozônio é O3, né? São 3 moléculas de oxigênio ligadas entre si. E aí essas moléculas elas tinham o potencial de quebrar esse ozônio em oxigênio, né? E o ozônio age como uma barreira contra a luz ultravioleta que vem do Sol. E o excesso desses gases, né, devido à corrente de ar, começou a ter esses buracos nos polos, e aí você passou a ter uma penetração de raio V muito intensa nessas regiões. Parece que está controlado, eu não vi dados, não sei se está diminuindo ou não, eu acho que não, mas pelo menos estável tá, porque essas políticas ambientais que foram adotadas no passado realmente estão surgindo efeito. Está crescendo, né? Eu acho que não tem muitas informações atualmente sobre isso. Eu acho muito importante ter informações sobre isso pra gente saber melhor. Os problemas... Caramba, comentário perfeito, né? Falta informação, né? Realmente, eu concordo. Eu acho que é preciso ter mais informações. É preciso que a população tenha mais informações sobre esses assuntos, porque realmente são fundamentais para todo mundo, né? Parece que se resumem, né, à questão da produção, da geração de dióxido de carbono. Então, as soluções são descarbonizar, economia sem carbono. São todas elas soluções que partem do pressuposto de que o dióxido de carbono... Não é só dióxido, não é só carbono, tá, galera? Não é só dióxido de carbono, né? Metano também tem carbono, beleza, mas os óxidos nitrosos não tem. E eles são mais nocivos do que os outros dois. Só não é emitido na mesma concentração, né, na mesma quantidade. É por isso que bate na tecla do CO2. Porque ele é de longe o mais emitido. É um poluente, né? Eu, como engenheiro agrônomo... A vitamina A também não é um poluente, né? Mas se você tomar a vitamina... Perdão, a vitamina A também não é uma toxina, mas se você tomar a vitamina A em excesso, ela vai causar cegueira, né? Então tudo aquilo em excesso vai gerar problema. Tem uma enorme resistência contra isso. O dióxido de carbono é o gás da vida. A vida no nosso planeta depende do CO2, da fotossíntese, né? Então... Depende, né? Sim, a fotossíntese depende de CO2. Ela vai absorver CO2, ela vai utilizar CO2 num processo de obtenção de energia que vai gerar glicose. Beleza, isso é bacana, você tira o CO2, forma glicose, libera oxigênio. Show de bola. Mas a gente não está falando desse CO2, a gente está falando do CO2 livre, que fica na atmosfera, que não é captado justamente pelo fato de ele estar em excesso, não é? Esse CO2 que a gente está falando. O CO2 que é absorvido, essa quantidade natural de CO2 que seria absorvida é sensacional, né? Tanto é que hoje existe várias empresas, inclusive eu trabalho em uma delas, que estudam tecnologias e meio
para tirar o carbono que está disperso na atmosfera. Esse sim é tóxico para nós, e esse sim causa esses problemas de efeito estufa. É você retirar esses gases que estão em excesso, não estão em equilíbrio. Esse gás que ele está dizendo que é fundamental, que é bacana, que é o gás o CO2 utilizado pela fotossíntese, seria num estado perfeito de equilíbrio. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é um estado de excesso, né? Então, existem empresas, como eu disse, que trabalham com tecnologias para remover esses gases da atmosfera e para que eles sejam absorvidos para o solo. Carbono no solo é sensacional. Carbono saturando a atmosfera é extremamente prejudicial. Tanto pra gente, né? Facilmente você morre respirando carbono. Então é tóxico. Ele tá dizendo que não é. Manda ele ficar numa sala, ligar o escapamento do carro e ficar respirando CO2 e CO por 5 minutos, que com certeza ele vai descobrir que é tóxico, né? É o gás da vida desde que ele tem a função dele de ser absorvido. Repito, até o excesso de CO2 para os mares é prejudicial, porque há a formação de ácido carbônico. Isso em grande excesso, tá, galera? Não em equilíbrio. Em equilíbrio, ele tem razão, é um gás essencial, mas a gente não está falando aqui de um estado de equilíbrio, a gente está falando aqui de um estado de grande excesso. Não tem nenhum sentido a gente querer resumir os problemas do mundo à geração de dióxido de carbono. O dióxido de carbono não é um poluente, não é um vilão. A vida do planeta depende do dióxido de carbono. Você sabe que existe um ciclo biogeoquímico do carbono, né? Então, assim, as plantas morrem, existe a decomposição, os animais, e existe a emissão também por vulcões, por outros mecanismos, tem a absorção pelo oceano. Então, existe, assim, muito carbono circulando pelo planeta em escala geológica, certo? Esse ciclo geoquímico que ele está dizendo do carbono seria esse carbono em equilíbrio. Seria bacana. Seria o carbono necessário para que o planeta ele tenha ali as suas funções, né? Para que tenha o processo das plantas de fotossíntese, para que tenha essas trocas de geração de oxigênio. Esse processo é o processo natural que a gente defende e que a gente sabe que pode causar oscilações de temperatura média anual, mas não da forma com que está acontecendo. Vamos ver o que ele vai dizer agora. O que a gente emite enquanto ser humano é muito pouco em comparação ao total. Porém, é muito pouco, é mais ou menos 3% do total que circula pela natureza. 2, 3%. Por aí. Só que isso vai se acumulando. Só que ao longo do tempo isso foi se acumulando. Então, sim, tem muitos estudos que vêm sendo feitos propondo que essa acumulação de CO2 na atmosfera é que tem sido o principal motor dessa mudança climática que a gente tem observado. As cidades... Exato, perfeito. É o acúmulo, né? Aquilo que eu disse, né? A vitamina A, em condições, em quantidades significativas, ela é benéfica para o meu corpo, mas em quantidades de excesso pode causar dano ao meu fígado, etc, etc, etc. É a mesma coisa do CO2, né? Em equilíbrio, ele é sensacional, né? Ele realmente vai fazer essa manutenção da vida. Ele realmente vai auxiliar na produção de oxigênio através da fotossíntese das plantas, etc, etc, etc. Porém, a gente está falando aqui de uma atmosfera extremamente saturada de CO2, né? Excesso de CO2. Consomem 2 e pouco, sei lá, 3% da superfície terrestre, é 0,6% da superfície do planeta. Então, a atividade dos humanos nas cidades tem influência local, não tem dúvida, mas no nível global... Não é apenas um dado local, tipo, São Paulo está mais quente. E sim, São Paulo está 3 graus mais quente. A gente precisa olhar para o clima do mundo. Então... É legal, né? Ela mostrou um dado, né? Sim, São Paulo está 3 graus mais quentes, né? Como é que você refuta isso, né? Não é só pontos isolados de algumas cidades, megacidades, de grandes metrópoles. Não, é o mundo. E tá na hora da gente olhar para a base científica. Não é achismo. Não é, eu tô sentindo um calorzinho hoje. Não, são dados. Então, mas esses dados, e você se referiu à base científica, é exatamente em função da ciência e de dados científicos que nós, os que vocês consideram como céticos, nós temos muitos argumentos para demonstrar que o que tem acontecido nos últimos 200 anos não tem nada de extraordinário, nada de diferente. Como não? É impressionante como esse pessoal negacionista, eles têm essa tendência de tentar pegar dado para justificar
uma fake news, né? É simples, galera. Eu vou mostrar para vocês alguns dados aqui, só para que faça mais sentido isso que eu tô dizendo, né? Galera, bem rapidinho aqui, só pra gente poder refutar alguns dados, né, que foram apresentados aí. Algumas informações que foram apresentadas, na verdade. A gente tem aqui BBC News Brasil, né? Aquecimento global, 7 gráficos que mostram em que ponto estamos, né? Então, sem fazer alarde, somente mostrando realmente dados e informações, a gente tem um gráfico aqui que mostra bem isso, ó. Vou clicar aqui em ver novamente. A gente tem aqui um gráfico que mostra como a temperatura ele vai agindo, tá? De acordo com a média. Isso aqui é a média do século XX, como a temperatura dos anos se compara com a média do século XX. Olha que legal o que vai acontecendo, ó. Você tem anos que ele sobe, desce, aquela oscilação natural que eu havia dito. O problema é que na média, olha a partir principalmente de 1920, olha o que começa a acontecer com o gráfico. Ele continua com essa tendência de aumentar e de diminuir, porém, olha o que está acontecendo, galera. As temperaturas nunca mais voltam para os padrões iniciais. Eles atingem picos, né, de aumento lá de mais 1,2, mais 1, e ele sempre continua aumentando. Então, se você fazer um tratamento nesses dados, né, tirar se você realmente fizer uma média desses dados, você vai ver que isso aqui é uma curva ascendente, né, e que se continuar do jeito que está, ele vai continuar crescendo para dados alarmantes, tá, galera? Então, galera, é isso. Esse vídeo ficou um pouco maior do que eu imaginei, mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha contribuído aí um pouquinho com o conhecimento de vocês, e aí eu vou tentar trazer mais séries assim no canal, para ver se a gente consegue compartilhar mais conhecimento. Galera, mais uma vez, se você ficou até o final, muito obrigado. Já se inscreva no canal, você que não é inscrito. Se você gostou desse vídeo, já dê um gostei, já dê um like e compartilhe esse vídeo com aquele amigo cético seu que não acredita em dados científicos. Galera, eu vou ficando por aqui. Fui, valeu!